Boa noite. O Brasil passa por um momento histórico. A possibilidade de eleger um presidente da oposição mostra que o povo quer mudanças. O fenômeno PT tem um caráter inédito, pois pela primeira vez um partido de esquerda recebe apoio de tantas camadas da sociedade. O que mudou nessas eleições e o que ainda pode mudar na política é assunto que vamos discutir hoje aqui no Mídia. Com a gente, Irine Lopes, deputada federal eleita pelo PT, e Aloysio Fritzen, professor e advogado. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Espero que nós possamos ter um ótimo papo aqui, né? E Irine, a senhora foi eleita agora nas últimas eleições, já foi presidente do PT no estado, né, durante alguns anos, 4 mandatos, né? 3 mandatos. 3 mandatos. Participa da direção nacional do PT também. E gostaria de perguntar, durante mais de 20 anos o PT esteve na vitrine. E por mais que ele tenha propostas boas e honestas, ele nunca teve tantos votos como nessa eleição. E o que mudou? Foi o partido ou foi o eleitor? Bom, boa noite a todos vocês, boa noite a você, ao Aloysio. Eu acho que muita coisa mudou no nosso país, né? Eu acho que o grande mérito dessas eleições é efetivamente discutir os problemas do nosso país, né? Basicamente, o nosso partido não mudou. As nossas propostas são todas elas assentadas num projeto que amplia a democracia, que efetive a participação da sociedade nos destinos do nosso país, uma revisão da política econômica brasileira, um critério diferente de relacionamento exterior que, em especial, proteja os interesses brasileiros. Então, na essência, nosso partido não mudou. Dizer que nos 22 anos de existência do PT, nós hoje temos capacidade de conversar com setores que nós não conversávamos antes, é verdade, mas muito em função de que nós hoje temos muito mais compreensão por parte da sociedade, da justeza das nossas teses, né, da certeza de que as questões que nós defendemos para o Brasil são as melhores. Isso nos dá um credenciamento e uma tranquilidade para conversar com vários outros setores, além de experiências concretas de administração, tanto de administrações de cidades, quanto de administrações de estados. E o êxito de muitas das nossas propostas, inclusive porque parte delas foram incorporadas pelo atual governo que está terminando, né? A Bolsa Escola é uma forma de fazer levar à prática o projeto de renda mínima do nosso companheiro senador Eduardo Suplicy, médico família, orçamento participativo, ou seja, as propostas do PT foram experimentadas, até por administrações que não são do PT, por causa da sua aceitação na sociedade. E outros governos, outros partidos já pegaram as propostas e os projetos do PT e incorporaram nas suas... O governo Fernando Henrique é especialista em colocar em prática, não de uma boa forma, porque, por exemplo, a Bolsa Escola, a Bolsa Alimentação, que está contida no nosso projeto Fome Zero, que foi um projeto que o Lula apresentou nas eleições de 1994. Então, nós não queremos uma Bolsa Escola com o valor que o Fernando Henrique dá, porque o país tem condições de oferecer mais para o seu próprio povo. Então, muita coisa mudou no país. Então você acha que... Agora, na essência, o PT não mudou. Então, a senhora acha que os eleitores hoje entendem esses projetos, essas propostas do PT, entendem a ideologia do PT, ou esse voto é apenas por uma mudança urgente que o Brasil está precisando passar? Uma parte da sociedade quer mudanças em níveis tão profundos quanto nós. Uma outra parte significativa, grande, que não acompanha o dia a dia da vida política do nosso país, tem necessidade de mudança urgente. Porque o empobrecimento da nossa população, os níveis altíssimos de exclusão social que nós estamos vivendo requer e exige mudanças já. Então, essas esperanças nesse momento estão depositadas na candidatura do Lula.
e no Partido dos Trabalhadores. Então, é uma evolução do quadro brasileiro, já que os governos anteriores não foram capazes de dar respostas a esses problemas sociais tão graves que nós estamos vivendo, quer dizer, exclusão dos níveis de emprego, exclusão da prestação de serviço na área de saúde, de educação, não é isso? E o senhor, Aloysio, como o senhor entende essa expressiva votação do PT? Tudo acontece com uma certa lógica, as coisas não são por acaso. A construção, que realmente são 20 anos, no meio dos trabalhadores, surgiu uma possibilidade dessa transformação. Então, se eu avalio hoje esse crescimento extraordinário, não é tanto um fenômeno, né? Não é tanto um espetáculo, mas é um fenômeno natural de crescimento e de amadurecimento. E foi um crescimento sofrido, porque os demais partidos têm uma lógica capitalista a seu favor e que conseguem conduzir isso com muitas articulações, com muitas facilidades, enquanto que o PT, ao ser oposição, sempre foi muito cobrado. E teve que começar de forma muito pequena, né? Tendo experiências primeiro em municípios, para que possa ser testado também na prática essa forma de querer administrar, e lentamente foi conquistando um espaço. Concordo com a Irene que uma parcela quer mudança imediata e outra já pensa que esta é uma possibilidade a nível nacional de mudanças, né, estruturais, né, de ver por outro foco o desenvolvimento e quebrar toda essa agenda, principalmente de dependência internacional, que vem submetendo a um verdadeiro colonialismo modernizado, né? Então, essa aproximação e essa evolução do partido é significativa na medida que caminhou com os pés no chão. Então, né? O senhor acha que nessas 4 eleições o partido amadureceu? Amadureceu assim como a sociedade amadureceu, né? Todos na sociedade vem uma dinâmica em todas as áreas, né? Se nós analisamos na educação, onde eu trabalho, que é a minha referência, as coisas se modificaram muito. O professor de hoje não pode ser mais o professor de alguns anos atrás. Então, na política, muito mais fluentemente, as coisas se modificam. E não é fazer alianças hoje para arrecadar mais votos, mas é um jogo, né, de disputa para chegar ao poder, porque senão você permanece num patamar enquanto que a sociedade evolui e você perde tempo. A senhora entende que o PT amadureceu durante esses 20 anos? Não, é natural, 22 anos de existência, experiências vividas, a situação do país mudou diversas vezes sobre diversos aspectos, econômico, social, político, né? Então, e nós somos um agente vivo desse processo, então você não fica estático, tá certo? Você não fica parado e as coisas vão acontecendo fora de você, então nós somos parte disso. A grande crítica da oposição e também da sociedade era que o PT não tinha capacidade de administrar o país. E hoje ele tem essa capacidade? Hoje ele está pronto para administrar? Não, eu não concordo com a raiz do pensamento de que o PT não tem capacidade para administrar. Por isso eu não vou dizer que hoje ele tem e ontem ele não teve. Não, eu acho que o PT sempre teve. O que sempre teve contra o PT e contra o Lula foi um profundo processo de preconceito construído pela direita do nosso país, construído por quem sempre teve hegemonia econômica e política no nosso país, que sempre quis o PT longe dos governos, para que o PT não disputasse poder no nosso país. Então, assim, o PT sempre teve capacidade de administrar. E os resultados surpreenderam o partido? Para mim, não. Eu confesso que... Já era esperado de que nesse momento ele ia crescer o suficiente? Não, eu não considero que as eleições de 2002 foi assim, o PT foi o fenômeno. Não, eu acho que foi uma coisa natural, né? O crescimento do partido é um crescimento orgânico, né? Ou seja, não teve aquela coisa assim, o partido inchou, ficou grandão, depois voltou a ficar pequeno, exceto na experiência do Espírito Santo com o governo do Vitor Boas, teve um pouco essa característica, mas nacionalmente não foi essa a característica do PT. Eu acho que essa eleição e o resultado das eleições de hoje é o reconhecimento de um trabalho desenvolvido 22 anos, a disputa que o Lula fez de 4 eleições
essa quarta eleição, debatemos os temas e os problemas brasileiros e as soluções que o PT, os movimentos sociais, os partidos aliados, o próprio Lula e grandes quadros intelectuais desse país que vêm contribuindo nesse projeto desde que começamos a fazer essa disputa nacional em 89. Então eu acho que assim é um processo que chegou no seu momento principal. Por quê? O Lula e o PT não são um partido que vem caindo a cada eleição. Se fosse assim, né, o PT participou de uma eleição, foi muito bem, na próxima ele foi muito mal, depois ele volta a crescer. Não, aí a gente poderia dizer que essa foi uma eleição fenômeno, mas não é isso. O Lula, desde 89, todas as eleições que ele participou, os índices de aceitação, de compreensão e de adesão social e eleitoral às propostas, à candidatura e ao partido é crescente. Então, o resultado de hoje é mais um elo desse processo e desse projeto que vem se desenvolvendo há 22 anos. Eu gostaria de complementar isso. Também a visão democrática que circula no país favorece para que a sociedade possa enxergar quem é quem. Então, aos poucos, a população que tem esse direito e esse dever pelo voto enxerga que é possível, através dele, mover, né, tudo aquilo que está instalado e proceder com um novo rumo. Então, os meios de comunicação favoreceram para que tudo também fosse mais transparente, né? E aqueles que sempre tentarem esconder o jogo do poder e se cercar de todos os cuidados para que outros não enxergassem o que se faz, né, por detrás desse jogo do poder, eles tiveram que abrir também o espaço, porque os meios de comunicação foram menos imparciais dessa vez, muito importantes. E não diria somente na eleição. Os meios de comunicação têm acompanhado todo um processo de politização, porque hoje você tem acesso muito fácil, né? Inclusive via eletrônica, via internet também. A comunicação é muito mais rápida, muito mais ágil e a nível mundial. Tem que se reconhecer que não é a nível de país. Então, o ser humano hoje tem informações a todo momento, né? Então, ele consegue observar um fato, julgar o fato e se definir diante dele. E a gente sabe que, como princípio, a verdade ela aparecerá, né? Terá um momento em que você verá quem está com a razão. Então, se você olhar uma avaliação muito rápida, hoje muitos que sempre estiveram, né, na política com todo esse poder em torno de si, desbancaram, né? Caíram porque houve uma mudança de consciência também no povo que sabe que a força do voto pode traduzir isso em prática política. Ótimo. Né? Agora a gente vai rapidinho entrar no intervalo e depois a gente continua o papo, ok? Vamos ao intervalo e voltamos já já. O nome completo de Dom Pedro I era Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paulo, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Eu sei e você sabe que a distância não existe, que todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, que todos os
Mídia de hoje conversa com a deputada federal eleita pelo PT, Irine Lopes, e com o professor e advogado Aloysio Fritzen. No bloco passado, no primeiro bloco, a gente estava falando sobre a mídia nas eleições. Qual a importância da mídia nas eleições, professor? Fundamentalmente na política, a mídia tem tido um papel extraordinário, tem acompanhado o processo de evolução e tem dado as informações para a população, tem conscientizado, o Superior Tribunal Eleitoral, inclusive, tem dado conta desse recado de que a população sinta a importância de poder dar novos rumos da sua votação e pela democracia existente, a livre expressão, a mídia tem feito esse papel crescente. E tem se percebido que adotar o perfil de adotar um candidato para conduzi-lo, né, a eleição já não tem dado tanta repercussão mais porque a população está atenta ao que está acontecendo. Então, o papel da mídia está cada vez mais diluindo, né, o processo de conscientização da importância do voto. Talvez Isso é um fator muito importante. O caso do Collor foi uma experiência que não deu muito certo para a mídia, né? A mídia oficial fez, naquele período, em 89, uma lição péssima a nível de país, porque depois teve que deserdar, né, aquele que ela própria conseguiu colocar no poder, achando que com isso ela estaria se aliando, né, e ela sempre fez o papel muito bem, né, de quem estivesse no poder. Então, o Collor era alguém achado exatamente para cobrir esse papel, né, aliado da mídia. Mas essa experiência foi muito válida também para a sociedade, que hoje não mais vai se adequar a esse tipo de enganação, esse tipo de articulação, que até todos nós não merecemos mais, porque nós exercemos uma cidadania de alto nível e reconhecidamente somos um povo que sabe votar, porque nós, com o voto, fazemos um retrato daquilo que nós desejamos. E na opinião da senhora, a mídia, esse ano, nessas eleições, foi mais imparcial? Bastante mais imparcial do que em eleições anteriores. Eu acho que não apenas pelo exemplo, a questão do Collor, que foi uma experiência muito ruim para a própria mídia, mas de qualquer forma, ainda, na minha opinião, não tão imparcial quanto a gente precisa, né? As eleições devem ser um momento livre de expressão de ideias, de debates, de concepções de funcionamento da sociedade, né? de projetos político-partidários. Então, esse é o momento da liberdade eleitoral. Então, a nossa sociedade precisa, inclusive, criar essa cultura. Então, a imprensa não pode, a mídia não pode criar empecilhos para isso. Não é só porque ela escolhe um candidato, na maioria das vezes, mas é também porque não cria essa coisa dessa liberdade no processo eleitoral para que o próprio povo extraia dessa experiência a importância e a valorização que é necessário se dar ao voto e às eleições. Então, eu acho que avançou muito, mas tem muito por avançar ainda. Ok. E agora vamos falar um pouco da vida da senhora, já que é a nossa nova deputada, a única deputada do PT eleita, deputada federal para a Câmara de Senadores, para a Câmara de Deputados Federais. E a senhora teve a sua área de atuação é basicamente partidária e agora entra no Congresso. Como que vai ser? Eu não... Quais as expectativas? Eu tenho uma experiência longa de militância no movimento social, né? Além de ter sido presidente do PT por 3 mandatos, mas eu já fui presidente da Associação dos Mutuários, já fui coordenadora do Movimento de Moradia, faço parte do Fórum Reage Espírito Santo, sou da direção do Centro de Apoio aos Direitos Humanos no Estado do Espírito Santo, sou membro do Movimento Nacional de Direitos Humanos, ou seja, além da experiência partidária, eu tenho uma vivência longa na luta social. Então, isso dá as condições para que a gente tenha noção do que é necessário fazer no Congresso Nacional nesse momento da história do nosso país. Eu quero ser deputada federal no governo do Lula. Portanto, não é um momento qualquer, né? É um momento de iniciar mudanças. Então, eu acho que o papel de deputado federal que está comprometido com as mudanças no país é de acompanhar o conjunto dos grandes projetos que vão ser encaminhados pela Câmara
participar ativamente desses debates, dialogar com os setores sociais, né? Cumprir esse papel de representação no Congresso, tanto das lutas sociais daquilo que a sociedade espera, mas também com a responsabilidade de quem é membro de um partido que ganhou as eleições presidenciais. A senhora falou de novas mudanças, né, de mudanças nesse governo. E a gente tem reparado a influência das mulheres, como as mulheres estão entrando para o governo. No caso da Assembleia Legislativa eram 1 e agora são 5. Isso já faz parte do processo de mudança. Pois é. Como a senhora vê a influência, ou o senhor Aloysio? Na verdade, a participação da mulher na política é, novamente, uma lógica da evolução participativa da mulher em diversas áreas da sociedade. É um espaço que ela vem conquistando ao longo, né, da história. E eu acho isso elogiável, é louvável que as mulheres tenham tido essa participação, talvez uma representação mais significativa e mais fiel. Qual a importância para a sociedade? A sociedade é feita de homens e mulheres, e quando há uma repartição, né, igual, já que a lei permite isso, também na questão política, eu acho que a representatividade é justa quando as mulheres crescem na participação, até porque defendem interesses que são, às vezes, mais específicos das mulheres. Então, quero parabenizá-las por essa atuação e essa repercussão social, né, na vida política e nas diversas áreas da sociedade, né? Eu acho que esse crescimento da participação da mulher na vida política é a expressão já dessa mudança, né? Quando o povo, eu acho que nessas eleições o povo votou por mudanças e não pela estabilização do que já se encontra no país, ele expressou isso de diversas maneiras. Elegeu mulheres, elegeu parlamentares jovens, né? Tá votando na esquerda. Então, isso tudo são sintomas claros e, assim, inequívocos de que a sociedade busca mudanças reais. Então, eu acho que as mulheres são parte dessa mudança. Agora, não basta também ser só mulher, né? E sobre essa juventude entrando também na política? A força jovem. A questão do voto aos 16 anos, a senhora é contra ou a favor? Não, eu sou a favor do voto aos 16 anos. Eu sou a favor do voto aos 16, o meu partido batalhou por isso no Congresso, né? Eu só não sou a favor do voto obrigatório, embora o PT tenha a posição pelo voto obrigatório. Eu acho que um dia o nosso país não vai ter mais. Agora, tanto se for um parlamentar jovem, ou se for uma parlamentar, né? Não basta ser mulher ou ser jovem para significar mudança, porque às vezes você é mulher e traz em você todo aquele pensamento arcaico, atrasado, né, antipopular. Então, é preciso também que a gente alie essa mudança. Vou votar numa mulher. Muitos eleitores falavam comigo, vou votar em você porque você é mulher, né? Então eu falava assim, mas é muito importante que você também conheça a minha vida, saiba o que eu faço, o que eu defendo, né, se eu tenho competência, se eu tenho capacidade e se de fato eu estou ao lado dos interesses da população ou se eu represento interesses de pequenos setores, de grupos, ou seja, de corporações que acabam tomando conta dos espaços públicos para seu benefício próprio. E a opinião do senhor sobre o voto obrigatório e o voto aos 16 anos? O voto aos 16 anos, eu tenho uma referência que me chamou muita atenção essa semana. Meu filho de 9 anos, que estuda numa escola onde eles fizeram uma lição de casa, é um trabalho, e ele participou numa simulação de votação. E tiveram que fazer defesa de projetos e fazer cartazes de divulgação das suas ideias, fizeram grupos e cada um ocupou uma função. E eu vi ele inserido nesse processo, visualizando como se fosse real. Então, isso me chamou a atenção que, se ele aos 9 anos está entrando, né, numa mobilização, né, dentro da escola, ele com certeza chegará aos 16 anos e terá condições e muito prazer e muita liberdade, né, de expressar e com muita maturidade de escolher. Então, eu sou a favor
que aos 16 anos pode, até porque é facultativo. Eu acho que essa expressão é importante. Porque nós temos situações em que pode ter 26 anos ou muito mais e não ter a condição, né, e talvez a consciência, né, de um voto como alguém de 16. A questão do voto obrigatório, o voto, né, não obrigatório, eu vejo que em nosso país, atualmente, o voto obrigatório ainda favorece para a mobilização. Essa obrigatoriedade que eu acho que não deveria existir se nós estivéssemos num patamar, né, de construção da consciência, onde cada um votasse com a sua expressão, né, para o projeto social. Mas no momento o voto obrigatório também tem ajudado para mobilizar e movimentar para essa construção da consciência. Então, eu espero que um dia a gente chegue num ponto em que o voto realmente seja livre, né, onde você não precisa obrigar e que todos vão votar. É uma construção a ser feita. E agora, mudando um pouco de assunto, vamos discutir com Irine a questão das alianças que o Lula formou, que o PT formou nessas eleições com o PL, por exemplo. Essas alianças indicam mudança no PT, que, como a senhora falou, que não houve mudanças tão grandes no partido? Olha, eu acho que o PT buscou fazer uma sinalização para a sociedade de que ele tem capacidade de dialogar e de fazer alianças sem mudar os seus conteúdos e os seus projetos, né? O programa de governo traduz isso, né? Nossas questões essenciais estão lá intactas, mantidas. Assim, o Luiz estava falando que vai chegar um momento em que vai estar tão evoluído a questão política no nosso país que o voto poderá deixar de ser obrigatório. Eu torço e trabalho para a gente chegar a esse momento. Talvez também chegue o momento em que a sociedade brasileira busque muito encontrar nos seus representantes políticos o pensamento ideológico e político e programático, porque hoje se valoriza excessivamente essa questão das alianças. Uma coisa é a soma dos votos, se você vai conseguir ou não vai conseguir, mas não é isso que pesa. A sociedade brasileira é implacável na crítica da incapacidade de fazer aliança, coisa que em outros países já está superado, né? Já está superado. Vale muito mais o que a pessoa ou o partido pregam, expõem e convençam do que essa coisa que existe no Brasil. Ah, mas fulano está sozinho. Ah, mas a frente dele é muito pequena. Uai, às vezes é pequena em tamanho, mas é grandiosa em conteúdo, em capacidade e tal. Então, eu acho que nesse aspecto a gente ainda precisa avançar muito mais. Ok. E como o senhor vê a aliança do... Aliança não. Como o senhor vê o Estado hoje, que elegeu Paulo Artung, se o PT entrar na presidência e os dois não formaram alianças durante as eleições, como o senhor enxerga que vai ficar a situação? Eu vejo o Estado com uma autonomia de administração tranquila e não há nenhuma interferência. Isso não vai prejudicar em nada porque cada um tem o seu espaço, né? A federação ela tem esse compromisso, né, a nível de país, mas o governo do Estado é plenamente autônomo, tem seus recursos, tem suas receitas para gerir isso. E está superado essa ideia de que não sendo do mesmo partido não haverá diálogo. Aliás, Lula, se for eleito, eu acho que vai ter uma marca expressiva como nunca houve nesse país de capacidade de articulação e de diálogo com qualquer que seja o partido, né? Eu acho que isso é um ganho, é uma característica muito mais expressiva do que nós temos em outros partidos. Então, acredito que não haja nenhum prejuízo, né, na relação e também de prejuízo de contribuição política e econômica a nível do Estado. Okay. Vejo uma relação muito amadurecida, muito politizada e não haverá nenhum receio. Muito obrigada pela presença, muito obrigada, Irine. Nós vamos ter que parar por aqui, apesar do papo render muito mais. E o Mídia hoje falou sobre o PT nas eleições. A gente fica por aqui, boa noite.